Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma correção de exercícios propostos lá pelas nossas atividades do Classroom. Muito bem. Exercício 1, ele diz que um móvel inicialmente com velocidade de 10 metros por segundo e 8 segundos depois o móvel está com velocidade de 50 metros por segundo. Calcule a sua aceleração. Eu sempre faço um esquema para você enxergar o que aconteceu aí com o móvel. Então, inicialmente ele estava com 10 metros por segundo e sua velocidade, a sua rapidez aumentou para 50 metros por segundo. E o tempo que isso ocorreu foi de 8 segundos. A variação do tempo foi de 8 segundos. Muito bem. Preciso conhecer a fórmula da aceleração, onde ela está escrita para nós. Fazendo a variação de velocidade sobre a variação do tempo, nós temos aí o que nós chamamos de aceleração, fazendo a razão do que ele variou pelo tempo que ele demorou para que isso ocorresse. Abrindo essa equação, Vf menos Vi é a variação da velocidade. ΔV, variação de velocidade. Vf, velocidade final. Vi, velocidade inicial. Tf, 8 segundos, menos tempo inicial, que é 0. Ele não coloca aí, mas nós sabemos que é. Muito bem. 50 menos 10, 8 menos 0. Variação da velocidade sobre variação do tempo. Nos primeiros exercícios eu vou explicar muito bem o que é cada um deles, e depois a gente segue mais tranquilo nas outras atividades aí. Muito bem, a variação de velocidade foi de 40 metros por segundo, o tempo foi de 8 segundos, com isso nós calculamos uma aceleração positiva de 5 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo que o móvel se movimentou, ele aumentou em 5 metros por segundo na sua velocidade. No instante inicial ele tinha 10 metros por segundo, um segundo depois ele tinha 15, depois 20, 25, 30, 35, 40, 45 e até no final dos 8 segundos ele atingiu 50 metros por segundo. É isso que nós dizemos que o móvel está acelerado em um movimento progressivo, porque aqui nós temos uma velocidade que se manteve positiva, progressivo e acelerado. Muito bem, vamos para a questão 2. Um móvel inicialmente com velocidade de 60 metros por segundo e ele diz que 10 segundos depois o móvel está com velocidade de 90 metros por segundo. Notem que houve um aumento de velocidade, aumentou a rapidez com que o móvel se desloca. E isso tudo ocorreu em 10 segundos. O esqueminha traz aí 60 metros por segundo, segunda velocidade, 90 metros por segundo. Notem que houve um aumento de velocidade. Muito bem, a mesma equação da aceleração, variação de velocidade, ΔV sobre ΔT. Toda vez que nós tivermos o delta junto com uma letrinha, nós dizemos que ele está variando a velocidade ou variando o tempo. Precisamos fazer a variação de cada um deles. Muito bem, variação de velocidade, calculamos fazendo Vf menos Vi. E a variação do tempo, Tf menos Ti. 90, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial, sobre a variação do tempo, que é 10 segundos menos 0. Fazendo a subtração, nós temos aí 30 dividido por 10, logo encontramos uma aceleração positiva de 3 metros por segundo ao quadrado. Novamente, a velocidade aumentou, o movimento é acelerado e progressivo. Muito bem. Questão 3. Questão 3, ele diz que um móvel inicialmente com velocidade de 100 metros por segundo e 40 segundos depois o móvel está com a velocidade de 20 metros por segundo. Muito bem, o esquema retrata exatamente isso. A velocidade diminuiu de 100 para 20 metros por segundo. Calculando a aceleração, variação de velocidade sobre variação do tempo. Notem que Vf agora é menor que V inicial. Vf é igual a 20 metros por segundo e a velocidade inicial é 100. Subtraindo, isso dá menos 80 metros por
segundo. Foi a variação de velocidade que ocorreu com esse móvel em um tempo de 40 segundos. Muito bem, a desaceleração, notem que o sinal negativo significa desaceleração. O móvel diminuiu a sua velocidade em 2 metros por segundo ao quadrado a cada segundo. Questão 4. Um móvel inicialmente com velocidade de 300 metros por segundo e depois de 100 segundos, o móvel está com velocidade de 50 metros por segundo. Novamente, ele solicita o cálculo da sua aceleração. Notem que ocorreu uma desaceleração. Você já tem que enxergar o valor da aceleração calculado sendo negativo. Dizemos que esse móvel está em um movimento progressivo e retardado. Progressivo porque a velocidade dele é positiva e retardado porque a velocidade dele está diminuindo o módulo da velocidade. A fórmula da aceleração, mais uma vez, variação de velocidade sobre variação do tempo, Vf menos Vi, Tf menos Ti. 50 menos 300. 50 é a velocidade final, 300 é a velocidade inicial. 50 menos 300 dividido pela variação do tempo, isso vai dar para nós aí menos 250 dividido por 100. A nossa desaceleração foi de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Questão 5. Um móvel movimenta-se com velocidade de 50 metros por segundo. Passou a desacelerar com uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual a sua velocidade no instante 4 segundos? Notem que o exercício 5 mudou um pouco o que ele pede de resultado final. Anteriormente ele pedia aí a aceleração. Agora ele quer saber qual foi a velocidade final que o móvel atingiu desacelerando com 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, um esboço do que ocorreu com esse móvel, 50 metros por segundo, e ele quer saber qual é a velocidade dele e depois de 4 segundos. A nossa equação, Vf é igual a Vi mais AT. Vf igual a Vi mais AT. Essa equação aí nós chamamos de função horária da velocidade. Função horária porque tem tempo e da velocidade porque nós vamos calcular a velocidade final desse móvel. Muito bem, velocidade inicial é de 50 metros por segundo. A aceleração é negativa de 5 metros por segundo ao quadrado. E por que negativa? Porque ele disse que o móvel desacelerou. Então, menos 5 vezes 4 segundos, que é o tempo que ele pediu. Depois de 4 segundos, qual é a velocidade que esse móvel tem? Muito bem. 50 menos 5 vezes 4, que dá 20. Isso vai dar 30 metros por segundo. Isso significa que depois de 4 segundos, desenvolvendo uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, esse móvel atingiu 30 metros por segundo. Muito bem. Exercício 6. Um móvel movimenta-se com velocidade de 500 metros por segundo, passou a desacelerar, a perder velocidade a partir desse instante inicial, com uma taxa de 50 metros por segundo ao quadrado. Qual a sua velocidade no instante 10 segundos? A equação é exatamente a mesma do exercício anterior. Aí o esboço nos traz aí a mesma condição inicial, aí, onde eu trago uma velocidade de 500 metros por segundo e ele quer saber, depois de 10 segundos, qual é a sua velocidade. Notem que ele também falou, é desacelerado o movimento. Vf é igual a Vi mais AT. Aceleração vezes o tempo mais a velocidade inicial. Nossa velocidade inicial é de 500 metros por segundo. Como o movimento é desacelerado, substitui o valor positivo da equação genérica para negativo. 50 é a desaceleração, notem que metros por segundo ao quadrado é a aceleração, negativo, vezes o tempo de 10 segundos. Notem que
500 menos 50 vezes 10, que também dá 500, o móvel acabou parando no final desses 10 segundos. A cada 1 segundo, o móvel perde 50 metros por segundo na sua velocidade. Muito bem. Questão 7. O móvel movimenta-se com velocidade de 100 metros por segundo e passou a acelerar com uma taxa de 18 metros por segundo ao quadrado. Ele diz que o móvel está a 100 metros por segundo, está acelerando e ele quer saber qual é a velocidade dele 10 segundos depois, quando ele acelera com uma taxa de 18 metros por segundo ao quadrado. VF é igual a VI mais AT. VF igual a VI mais AT, função horária da velocidade. Horária porque tem tempo e da velocidade porque ela está isolando aqui a velocidade final do móvel. Muito bem, 100 metros por segundo é a velocidade inicial, a aceleração é positiva porque foi acelerado de 18 metros por segundo ao quadrado, vezes 10 segundos. Isso significa que o móvel vai aumentar sua velocidade em 180 metros por segundo no 100 que ele já tinha. Então, 100 mais 180, nós chegamos a uma velocidade final de 280 metros por segundo. Um móvel com velocidade... Um móvel movimenta-se com velocidade de 30 metros por segundo, passou a acelerar com uma taxa de 4 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual a velocidade depois de 100 segundos. Utilizando a função horária da velocidade, nós temos aí que sua velocidade inicial é 30 metros por segundo, a taxa de aumento de velocidade é 4 vezes um tempo de 100 segundos. Isso significa que a sua velocidade vai aumentar 400 metros por segundo nos 30 que ele já tinha. Isso significa que a sua velocidade final foi de 430 metros por segundo. Muito bem. Quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora, pois essas velocidades, no momento que nós transformarmos elas em quilômetros por hora, vocês vão ver que vai acabar resultando numa velocidade muito alta, muito além do que esse fuquinho azul aí consegue atingir. Ok, questão 9, ele pede para seguir o exemplo, ele dá uma lista de funções horárias da velocidade e pede para você identificar quem é a velocidade inicial e a aceleração dessas equações. Na primeira linha, ele diz que velocidade inicial é 10. A velocidade sempre estará sozinha aqui, sem o tempo. Muito bem, já a aceleração estará acompanhada com o tempo. Lembrem que VF é igual a VI mais a aceleração vezes o tempo. Na segunda linha, a nossa velocidade inicial é 10 e a nossa aceleração também é 10. Isso significa que a velocidade dele é 10 e a cada segundo aumenta 10 no que ele tinha anteriormente. Na questão seguinte, VF é menos 8 metros por segundo. Note que ele inverteu a ordem, mas tudo bem, você sabendo que o cara que está sozinho aqui é a velocidade inicial e aquele que está sempre acompanhado com o tempo é a nossa aceleração, é fácil de identificar quem é a velocidade inicial e quem é a nossa aceleração. Na questão seguinte, nós não temos velocidade inicial. Dizemos que o móvel partiu do repouso, ele estava parado e a partir do instante inicial, esse móvel começou a ganhar velocidade de 8 metros por segundo a cada segundo. Questão seguinte, também a velocidade é igual a zero, ele parte do repouso, esse móvel estava parado. E a aceleração, nesse caso, é desaceleração em módulo, esse móvel estará acelerado em um movimento retrógrado, porque sua velocidade vai aumentar para o lado negativo. Se nós substituirmos aqui 5 vezes 0, dá 0. 5 vezes 1 vai dar menos 5. Menos 5 de velocidade significa que esse móvel está
acelerando em um movimento retrógrado. É o que nós vamos analisar nas próximas aulas. Questão seguinte, novamente o móvel parte do repouso e sua aceleração é de 15 metros por segundo ao quadrado. A questão seguinte, velocidade inicial igual a zero e sua aceleração é de 15 metros por segundo ao quadrado. Novamente, o móvel parte do repouso, só que agora ele aumenta a velocidade para o lado que diminui as posições. Ele começa a ter um movimento acelerado e retrógrado. Vamos analisar nas próximas aulas. Esses dois exercícios que têm aceleração negativa partindo do repouso acaba fazendo uma confusão, porque nós não acabamos estudando algumas análises gráficas e matemáticas aí do movimento acelerado. Vf igual a menos 2 mais 3t. Na questão seguinte, aí, nós temos que a velocidade do móvel é menos 2 metros por segundo e a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Questão seguinte, menos 1 metro por segundo é a velocidade inicial e a desaceleração aí é de, ou melhor, a aceleração do móvel é de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Novamente, inicialmente o móvel tem uma velocidade e esse negativo diz que ele está perdendo posições, porque ele tem uma velocidade negativa. Velocidade negativa significa que o móvel está em um movimento retrógrado e essa aceleração aqui está me dizendo que a sua velocidade está aumentando em módulo, mas ela é acelerada e retrógrado no seu movimento. Então o movimento pode ser retrógrado e acelerado, coisa que vamos analisar nas próximas aulas. Muito bem, parabéns para quem entregou todas as atividades, bom retorno a todos, espero que encontrá-los muito bem. Um grande abraço, professor Vini.